Lula recebe uma notícia terrível. Você vai ver como que o governo Lula ele vai ter que resolver esse pepino de um jeito que prejudica a todos nós. O Senado brasileiro acabou de dizer que os direitos e garantias processuais criminais não se aplicam. O Senado brasileiro se tornou cúmplice do STF. E o Senado brasileiro merecia, neste momento, ser também alvo das sanções da Lei Magnitsky. Agora eu me pergunto se o representante do povo, ele é colaboracionista do ditador do povo, o que faz de nós, povo de bosta. Olá, fala pessoal, sejam bem-vindos. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Advogado morre esfaqueado por cliente em escritório. Caso aconteceu em Viçosa, Minas Gerais. Um advogado de 43 anos, identificado como Marcelo Andrade Mendonça, morreu nesta sexta-feira após ser esfaqueado por um cliente dentro do seu próprio escritório em Viçosa, Minas Gerais. Segundo informações da Polícia Militar repassadas ao portal G1, o suspeito de cometer o crime foi preso em flagrante após ser contido por testemunhas. De acordo com os relatos, a discussão aconteceu durante uma reunião entre o advogado, o cliente e a esposa dele. A reunião havia sido marcada para a entrega de um documento. Em dado momento do encontro, o cliente teria se exaltado e discutido com um profissional. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a porta do escritório quebrada e o suspeito contido. Ele foi levado à delegacia e a vítima para o hospital em São Sebastião. O advogado não resistiu aos ferimentos, tendo sido velado e sepultado em Carmo do Paranaíba. Lula diz que não vai recuar e resolve encarar senadores e ministros do STF em caso Messias. É isso mesmo. Lula comunicou a aliados que manterá a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ou Bessias, para o Supremo Tribunal Federal. A decisão está tomada, mesmo após lideranças do Senado alertarem que o indicado poderia não conseguir os votos necessários para a aprovação. Nos últimos dias, diversos senadores enviaram sinalizações ao Palácio do Planalto sobre possíveis dificuldades que Messias enfrentaria no processo de aprovação. As divergências, no entanto, não alteraram a posição do presidente em relação ao nome escolhido para a corte. Parlamentares usaram como argumento o resultado da votação que conduziu Paulo Gonet à Procuradoria-Geral da República. O atual PGR obteve 45 votos favoráveis, o placar mais apertado já registrado para um procurador-geral desde a redemocratização do país. Gonet se tornou alvo de críticas da direita após apresentar denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito que investiga a tentativa de golpe. Para os senadores que alertaram o governo, este resultado indicaria um cenário desfavorável para a aprovação de Messias. Lula recebe uma notícia terrível. A sua indicação ao STF está em risco. Gente, Lula conseguiu se meter numa furada com a próxima escolha dele para o STF, que está em total e completo risco. Nesse nosso terceiro encontro com Justiça do dia, e se você perdeu os outros dois, vai assistir depois que eles estão imperdíveis hoje, eu vou mostrar para vocês três coisas. Primeiro, como que a escolha do Gonet para a PGR foi uma verdadeira vitória de pirro para o governo Lula. Segundo, eu vou te mostrar como que isso colocou a indicação do Jorge Messias para o STF em grave risco. E terceiro, você vai ver como que o governo Lula ele vai ter que resolver esse pepino de um jeito que prejudica a todos nós. Bora então direto aqui para o primeiro ponto, lembrando o seguinte, todo mundo sabe que o Paulo Gonet foi escolhido, na verdade, pelos ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes para estar à frente da PGR. Quando ele foi escolhido PGR lá em 2023, ele recebeu, presta atenção, 65 votos favoráveis e 11 contrários. Mas agora, depois desses 2 anos em que o Gonet atuou de forma totalmente alinhada ao Moraes, especialmente nos casos mais importantes do STF, como a ação da trama golpista e 8 de janeiro, agora o Gonet recebeu 20 votos a menos para sua recondução ao cargo. O que foi, inclusive, gente, o placar mais apertado da história. Gente, isso foi uma chamada aí vitória de pirro do governo. E só para você entender, a gente diz que é uma vitória pírrica ou de pirro quando ela custa tanto, mas tanto para o vencedor, que ela até parece uma derrota.
Isso tem origem lá na época romana, quando um general chamado Pirro, apesar de ele ter ganho algumas batalhas contra Roma, ele acabou perdendo a guerra, justamente porque suas vitórias iniciais foram muito custosas. A indicação então do Gonê, gente, foi uma dessas vitórias. E eu vou te mostrar isso agora no nosso segundo ponto, mas antes, você já sabe, não custa nada. Eu vou pedir para você sentar o dedo no like para mais gente entender de política e por que o governo Lula é uma tragédia. A gente fala muito disso por aqui. E se você é novo aqui, se inscreve aqui no canal, é a sua casa, clica no sininho e vamos agora direto para o segundo ponto. Como eu disse para vocês, o Gonê foi aprovado com 20 votos a menos do que na primeira aprovação dele. E vejam, eram necessários no mínimo 41 votos para o Gonê ser aprovado. E ele teve 45. Olha a diferença, 41 para 45. Foi quase rejeitado, gente. E isso tem uma consequência claríssima para o governo Lula. A indicação do Jorge Messias para a vaga do Barroso no STF está em risco. Olha só aqui o que saiu no jornal O Globo. Nos bastidores, líderes da base do governo admitem que só evitaram uma derrota inédita graças a uma operação emergencial que arrancou 2 votos da oposição e contou com a articulação direta do Davi Alcolumbre para manter o quórum alto em uma semana de esvaziamento. Mesmo assim, o placar foi considerado terrível para o governo, nas palavras de um dos articuladores. O diagnóstico interno é que, se a indicação fosse de Messias naquele mesmo ambiente, o Planalto não teria hoje margem para garantir a aprovação. Indo agora para o nosso terceiro ponto, gente. É claro que depois disso os tubarões do Centrão, eles sentiram cheiro de sangue na água, não é? Agora eles estão cobrando um preço muito mais caro, muito mais alto para votar no Messias para o STF. Eles vão querer cargos, emendas, tudo aquilo que eles acharam que eles podem tirar, exigir do governo. Então a vitória na indicação do Gonê vai acabar custando muito, mas muito caro para o governo Lula e para todos nós. E a questão é que o governo poderia facilmente vencer essa resistência da oposição, resolver esse problema aí com o Centrão, se ele indicasse um nome que não fosse simplesmente um amigo pessoal que vai ter uma lealdade canina a ele, mas sim um jurista técnico, de reputação ilibada, com notório saber jurídico, como exige, aliás, a Constituição. Ah, e sabe quem que tem a mesma opinião que eu? Sabe quem concorda comigo? O Lula! Mas não o Lula de hoje. Eu tô falando do Lula candidato em 2022. Aquele cheio de promessas bonitas, tipo a picanha que ia chover. Deltan, que é isso, Deltan? Então olha aqui, ó. Veja aqui o que o Lula disse sobre indicar amigos para STF naquela época, ó. Olha aí. Sinceramente, eu estou convencido que tentar mexer a Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário, é um atraso, é um retrocesso que a República Brasileira já conhece. Aí, ó, gente, ó, ele acusava o seu adversário Bolsonaro de ter colocado amigos no STF. Mas aí ele, quando entrou, o que ele fez, hein? Ele colocou o advogado pessoal dele, o Zanin. Depois colocou o companheiro comunista Flávio Dino, ministro dele. E agora ele quer colocar o Messias. Mas e você? Você acha que depois da votação do Gonê, o Messias consegue passar no Senado, ser aprovado? O que você acha dessa história toda, hein? Me conta aí a sua opinião nos comentários. Segundo informações do jornal Estado de São Paulo, o presidente Lula foi informado de que a temperatura das articulações contrárias à indicação de Jorge Messias para o STF estava alta. Envolvido nos últimos dias com a COP30 em Belém, Lula não escondeu a irritação com o fato e decidiu dobrar a aposta, avisando que não vai abrir mão de indicar Messias ao Supremo. Até por isso, a fatura do Congresso ficou mais cara. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que prefere a indicação de Rodrigo Pacheco, ganha mais crédito na conta com o governo. Agora, por exemplo, o Centrão pede o comando do Banco do Nordeste, a presidência e a superintendência geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, e uma vice-presidência da Caixa. Publicamente, o Centrão, esse câncer da política nacional, não vincula o aval ao nome de Messias a liberação de cargos, mas, nos bastidores, põe tudo na fatura
de Lula. Ao lado desta matéria do jornal Estado de São Paulo, a Folha, ela já diz que Lula deu um passo atrás e que vai sentar-se para conversar com todos os envolvidos sobre Messias ou Pacheco, inclusive ministros do STF. Mas o que a gente está vendo aqui é o seguinte: a gente está vendo o desvirtuamento de qualquer virtude mínima, de qualquer bom costume, de qualquer moral, de qualquer ética. A gente está vendo um país jogado no lixo. A mais alta corte do país, que deveria ter notáveis conhecedores do direito, ela está hoje composta por pessoas que lá estão porque, de alguma maneira, quem os indicou comprou a sua cadeira. O que a gente está vendo é compra de voto. O que a gente está vendo é mensalão, mensalinho, e logo depois do Centrão ter sido escorraçado pelo PT quando decidiu fazer o desembarque da esquerda para as eleições de 2026. Só que como o Bolsonaro não abençoou quem o Centrão quer ainda, parece que o Centrão está voltando e está cobrando uma fatura alta. Pelas minhas fontes, o Davi Alcolumbre já está propenso a aprovar o Messias, porque ele vai levar para si o seguinte prêmio. Ele vai ser meio que, entre aspas, o dono da exploração da margem equatorial do Amazonas. Agora estão negociando a fatura dos demais. Mas de qualquer maneira, seja Messias, seja Pacheco, nenhum dos dois tem estatura para ocupar uma cadeira no STF. Ministros do STF não têm estatura para estar lá. E falo de Dino, falo de Cristiano Zanin, falo de Toffoli, falo de Cássio Nunes. Nós temos hoje já, virou um hábito termos um Supremo deslegitimado. Agora, quem é que vai ganhar esta queda de braço? Porque nós estamos na seguinte situação. Davi Alcolumbre quer uma bosta, o governo quer uma merda. E nós, cidadãos de bem, que queremos que a Constituição seja seguida e o Supremo tenha um ministro com notável saber. O que resta para nós? Lamentar somente, né, Cláudio? Pois é, para nós, população brasileira, eu lembro de uma piada que um tio fazia, que nós, enquanto povo brasileiro, somos tão otimistas, que quando a gente vê uma lata muito bem embalada ali com merda de cavalo, ao invés de lamentar, a gente sai gritando: cadê meu cavalo, cadê meu cavalo, cadê meu cavalo? Então não sei que cavalo, dentre esses dois, a gente poderia apostar com o menos pior, Pavinato. Nenhum dos dois vai ser boa coisa mesmo. Agora, essa questão do Centrão ser o fiel da balança, eu queria até aproveitar o Segré aqui, porque me parece, Segré, que lá na Argentina, quem mais perdeu cadeiras foi o Centrão. E isso parece ter acendido um alerta no Centrão aqui do Brasil. Olha, a direita está avançando de maneira muito forte e muito rápida. Então a gente precisa se agarrar. Esses acordos, esse toma lá da cá, política de coalizão, que a esquerda gosta de chamar, ela mostra uma insegurança política de coalizão ou política de coalizado? Aí é com você e com a nossa audiência para decidir. A grande questão é que me parece que eles estão tentando garantir um futuro, né, para as próximas eleições, porque já estão julgando que essa daqui vai ser bastante complicada. As previsões para o Senado, por exemplo, é de que a direita leve 44 das 54 cadeiras. Ela pode ser muito otimista, mas que leve 34. 35, você já começa a ter um pendor para um dos lados, contando com quem já está lá das outras 27, isso fica muita coisa. Então, me parece sim uma regimentação que a população obviamente está alijada, está fora de qualquer acordo desse, não vai ser beneficiada em absolutamente nada, então a gente tem que mirar, infelizmente ou felizmente, na próxima eleição, Pavinato. Como é que é a Suprema Corte na Argentina, Segré? 3 pessoas, somente 3. A Constituição determina que são 5,
Mas quando o Milei colocou 2 pessoas por decreto, o Senado, que até então era maioria peronista, derrubou. Agora, com a composição nova do Senado, e foi muito oportuno a tua pergunta, isso muda. Porque desde 1983, no retorno à democracia, o Senado sempre teve maioria peronista, ou seja, esquerda. E tudo era parado. Eu lembro de ter conversado pessoalmente com o presidente Macri, e ele falava, não adianta eu apresentar coisas porque eu sei que não vai passar. Um dos erros foi não apresentar e ter a derrubada dessa apresentação no Senado. Para mostrar para a população. Pelo menos que ele estava tentando. Exatamente. Ele não fez isso. Mas nós temos 2 importantes situações políticas. Uma foi a Argentina. E agora nós temos o primeiro turno da eleição, dia 14, que é Chile. Agora, primeira dos 2 turnos, em que deve ganhar Yara. Guarda esse nome. Yara é a candidata da esquerda, Boric. Mas vai ganhar no primeiro turno e atrás dela tem 2, um atrás do outro, que são da direita. Katz é um e o outro, pode ser Mateus, mas tinha um que aparecia aí no meio que não lembrava o nome. Mas no segundo turno vai perder. Então você tem agora Argentina, direita, Bolívia, direita, ou pelo menos não esquerda, vamos dizer assim na Bolívia. Vamos ter agora, primeiro turno no Chile. 16 de dezembro vem o segundo turno. Chile deve sair da esquerda. E no ano que vem temos Brasil e Colômbia. E aí? Como que vai ficar? Então é importantíssimo colocar pessoas de bem que não tenham a bunda suja, para que não apareça uma pasta no STF que diga ou você vota desse jeito, ou eu coloco a pasta aqui de novo. Que é o que está acontecendo hoje. Hoje é Hoje é um velório para o Brasil. É qualquer coisa. Hoje nós estamos vivendo um grande velório do Brasil. Já que você tocou nesse assunto, e eu falei do velório, eu vou falar do que mais me causa mal hoje. Quando o Lula, ele falou, vou reconduzir o Gonê à PGR, eu lembro de ter falado aqui. 54% dos senadores vão concorrer à reeleição no ano que vem. 54 senadores vão concorrer à reeleição no ano que vem. Muitos deles recorrerão à figura mítica de Bolsonaro para conseguir seus votos, que ele é a fábrica de votos do que se chama de direita, seja o candidato ou não de direita. Eu sempre falo, nós temos uma direita trans, que é aquele sujeito que não é de direita, mas fala que é de direita, se identifica como de direita e exige ser chamado de direita, muito embora não tenha o bingolim. Ora, Paulo Gonê. Paulo Gonê, ele é, como diz o próprio Gilmar Mendes, decano, e o chefe do judiciário, que é o poder que comanda o Brasil, ele já tuitou isso, Paulo Gonê, amigo de longa data. Sim. E sócio. Ia E falar. coautor, todos sabem disso, todos que vivem o direito academicamente sabem desta simbiose. Paulo Gonê se tornou procurador-geral da República e Paulo Gonê assumiu a Procuradoria-Geral da República e transformou-se em panaca-geral do regime. Nunca antes na história deste país um PGR foi tão panaca, foi tão capacho. Nunca antes na história desse país, pelo menos aos meus olhos de acadêmico do direito, alguém com o currículo brilhante do Paulo Gonê tenha jogado toda a sua carreira acadêmica no lixo e feito cocô em cima. Porque foi o que o Paulo Gonê fez. Porque o Paulo Gonê, perto de Bessias, perto de Pacheco, Paulo Gonê tem currículo para ser ministro do STF. Mas ele jogou, tocou fogo e apagou o fogo cagando em cima da sua carreira. Este é o Paulo Gonê. E eu dizia o seguinte, quando o Lula ele se adianta em dizer vou reconduzir o Paulo Gonê à PGR, eu lembro de ter dito aqui, meus senhores, todo senador que votar pela recondução do Gonê é um senador que vota pela condenação de Bolsonaro e dos quase 2 mil brasileiros do 8 de janeiro. Por quê? Porque quem faz a denúncia é o Paulo Gonê. Paulo Gonê, que é chefe do Ministério Público Eleitoral,
que não tardou em tentar prejudicar a vida de Cláudio Castro no dia seguinte ao da primeira etapa da mega operação contra o narcotráfico. Bastou que Cláudio Castro fizesse a sua operação para que o Ministério Público Eleitoral, chefiado pelo Paulo Gonet, o Ministério Público Eleitoral tem um chefe, é o PGR, é o Paulo Gonet. Bastou que isso acontecesse, que Cláudio Castro tivesse uma aprovação, uma subida de 10% na sua aprovação política, para que o Ministério Público Eleitoral, chefiado pelo Paulo Gonet, recorresse da absolvição que lhe foi dada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro e buscasse a sua condenação no TSE. Paulo Gonet, que aceitou ser um capacho de Alexandre de Moraes, que aceitou ser um grande bosta dentro do sistema da persecução criminal no Brasil, porque é isso que ele fez com o cargo, ele destruiu o cargo. Já se viu PGRs sendo mal lembrados por serem engavetadores, mas nunca se viu PGRs sendo mal lembrados por serem paus mandados, e esse é o caso do Gonet. Para que um procurador-geral da República seja aprovado, da mesma maneira que o ministro do STF, é preciso que ele tenha a maioria simples de aprovação. E Paulo Gonet precisava de 41 votos para continuar. Conseguiu 46. Antes, 45. Ele conseguiu 4 senadores a mais. Então nós precisamos saber aqui qual é o senador que vai concorrer o ano que vem, que vai abrir o seu voto. Claro. E que abram já. E que abram agora. Para que a gente possa fazer conta, ver se alguém está mentindo. Com certeza vai estar mentindo. Porque o Senado brasileiro acabou de condenar quase 2.000 brasileiros, sem prova, por um crime que não existe no Código Penal. Que crime é esse? O crime multitudinário. O Senado brasileiro acabou de dizer que os direitos e garantias processuais criminais não se aplicam. O Senado brasileiro se tornou cúmplice do STF. E o Senado brasileiro merecia, neste momento, ser também alvo das sanções da Lei Magnitsky. Agora eu me pergunto se o representante do povo, ele é colaboracionista do ditador do povo, o que faz de nós, povo de bosta que nós somos?